Ok, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichora da Silveira, este é o canal Resenha Forense, de volta ao nosso CPC comentado. Se você gosta do canal, se inscreva, curta o vídeo, divulga aos seus amigos e ajude a gente no Apoia-se. Link aqui embaixo, com apenas R$ 2 por mês, você torna esse projeto cada vez mais sólido e melhor, tá bom? Deixa eu sair daqui, olha aí, seção 2, né, dentro dos auxiliares da justiça lá. Hoje a gente fala dele, do perito, tá bom? É, avisos de sempre aqui, opa, é, observação. Não temos aqui um curso de processo civil, tá? Fiquem atentos a isso. Só realizamos uma leitura mais agradável e prática do código, tá bom? Essa é a ideia. Se você quer estudar processo civil como um curso, aqui não é o lugar certo. Agora, se você quer dar uma relaxada, ler a lei seca de um jeito mais agradável, talvez, né? Aqui é o lugar certo sim, tá bom? Vamos lá. Perito, então, né? Hoje a gente comenta os artigos 156 a 158. Artigo 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos, e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro, mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Então a tendência hoje é essa, né? O perito se inscreve num grande cadastro e o juiz pinça, digamos assim, este nome dentro de um cadastro. Foi-se o tempo, ou pelo menos isso está acabando, né? Que o perito deixava currículos de gabinete em gabinete. Isso aí tende a acabar. Parágrafo 2º. Para a formação do cadastro, os tribunais devem realizar consulta pública, por meio de divulgação na rede mundial de computadores ou em jornais de grande circulação, além de consulta direta a universidades, conselhos de classe, MP, Defensoria, OAB, né, Ordem dos Advogados do Brasil, para indicação de profissionais ou de órgãos técnicos interessados. Então, em suma, os tribunais devem realizar uma consulta pública e também consultas diretas para então indicar os profissionais que servirão como peritos. Parágrafo 3º. Os tribunais realizarão avaliações e reavaliações periódicas para a manutenção do cadastro, considerando a formação do profissional, ou melhor, a formação profissional, a atualização do conhecimento e a experiência dos peritos interessados. Parágrafo 4º. Para verificação de eventual impedimento ou motivo de suspeição, nos termos dos artigos 148 e 467, o órgão técnico ou científico nomeado para a realização da perícia informará ao juiz os nomes e os dados de qualificação dos profissionais que participarão da atividade. Aqui, a nossa leitura não pode ser preguiçosa. O que eu fiz? Coloquei o artigo 148 aqui, no que nos interessa para esse momento, e também o artigo 467 aqui. A gente vai ler agora, tá? E aí a leitura fica completa. É assim que se lê lei seca, né? Não adianta fazer leitura preguiçosa. O 148, a gente comentou recentemente. Eu recomendo que vocês consultem o vídeo respectivo, mas eu acho que não custa nada dar uma lidinha rápida aqui, ó. O 148 é aquele que fala o seguinte: aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição, inciso segundo, aos auxiliares da justiça. Olha, o perito é auxiliar da justiça, então ele está sujeito a tudo isso aqui. Parágrafo 1º. Como é que funciona, né? A parte interessada deverá arguir o impedimento ou suspeição em petição, fundamentada e devidamente instruída na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Há uma preclusão aqui, né? Parágrafo 2º. O juiz mandará processar o incidente em separado, sem suspensão do processo, ouvindo o arguido em 15 dias. Tá? Ele vai ter 15 dias, então. No caso aqui, o perito, né? E é facultada a produção de prova se houver necessidade. Parágrafo 3º. Nos tribunais, essa arguição do parágrafo 1º será disciplinada pelo regimento interno. Parágrafo 4º. O disposto nesses parágrafos 1º e 2º não se aplica à arguição de impedimento ou suspensão de testemunho que não interessa para o perito. E agora, ó, vamos ler o 467, que está aqui. O 467 fala assim: o perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Ele repete a regra aqui, né? Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa
o juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeia então o novo perito. Essa é a ideia, tá? Então, tá lido aqui no conjunto da ópera, é assim que se deve ler a lei seca, né? Parágrafo 5º agora do 156. Na localidade onde não houver inscrito no cadastro disponibilizado pelo tribunal, a nomeação do perito é de livre escolha pelo juiz e deverá recair sobre profissional ou órgão técnico ou científico comprovadamente detentor do conhecimento necessário à realização da perícia. Aqui, digamos que seja um perito ad hoc, né? O juiz verifica o cadastro e não encontra ninguém. Aí ele, vou ter que pensar alguém de fora. Ou nem há cadastro, né? Não duvido que ainda aconteça essa situação depois de 5 anos de código. Aí o juiz nomeia livremente. Artigo 157. O perito tem o dever. Então, quais são os deveres do perito? De cumprir o ofício no prazo que lhe designar o juiz, empregando toda a sua diligência. E aí o código assevera, olha, que ele pode se excusar do encargo alegando motivo legítimo. O que entra, por exemplo, aqui no 467. Ele pode excusar-se por impedimento ou suspeição, é um motivo legítimo, não é? Parágrafo 1º. A escusa, a gente está falando da escusa, eu vou manter a cor verde, será apresentada no prazo de 15 dias. Então, o perito tem 15 dias para apresentar a escusa. O termo inicial desse prazo é a intimação dele. Então, intimou, começa a contar. Então, contado da intimação. Da suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito de alegá-la. Então, o perito vai ter um prazo para apresentar a escusa. Fica estranho, né? Se houver um impedimento ou suspeição superveniente, haverá uma renúncia do direito do perito de alegá-la? Fica um pouco ruim isso aí, né? Bem questionável essa série do código. Essa preclusão, em tese, né? Fica estranho. Parágrafo 2º. Será organizada lista de peritos na vara ou na secretaria com disponibilização dos documentos exigidos para habilitação à consulta de interessados, para que a nomeação seja distribuída de modo equitativo. Aqui é o seguinte, é evitar o perito amiguinho do juiz, né? Aquele contador, por exemplo, que sempre é nomeado em uma vara. A ideia é acabar com isso. Porque o perito ele não passou num concurso público, né? Isso aqui não é um cargo público. Então tem que haver olha, perito fulano, perito beltrano, e assim vai, né? Você tem que revezar, não pode deixar um sujeito só. E isso não dispensa a observação de sua capacidade técnica e também da área de conhecimento, naturalmente. Artigo 158, último de hoje. O perito que, por dolo ou culpa, então aqui é uma responsabilidade subjetiva, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causará à parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo de 2 a 5 anos, independentemente de outras sanções legais, por exemplo, sanção criminal, né? Devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para adoção das medidas que entender cabíveis. Eu suponho que quem vai fixar esse prazo aqui é o juiz que nomeou o perito, né? Ele percebe a falta e aplica a sanção. Ou então, talvez seja o juiz que atuar na ação com pretensão de indenização, né? Contra o perito, certo? É isso então, meus amigos. Um abraço forte, até mais. Tchau!